que nós estamos tendo, né? O que acontece? O pré-conselho nosso já vai ser dia 9, a semana que vem. Então, eu peço para aqueles alunos que tiverem com atividades atrasadas, coloquem em dia, né? Porque nós estamos finalizando o bimestre e até dia 9 a gente tem que estar com essas notas aí contabilizadas para poder fechar o diário. Então, essa semana agora que vai vir, né, é hora de colocar. Quem não tiver em dia, é hora de colocar aí todas as atividades em dia, né, cumprir com o cronograma para a gente poder contabilizar as notas, fechar as notas de vocês e fechar com chave de ouro, tá? Aí vamos, então, para a nossa aula, né? A nossa aula dessa semana, né, ela se refere, só um minutinho aqui que eu vou compartilhar de novo a aula com vocês. Aquela hora eu compartilhei, agora eu não estou conseguindo, espera lá. Achei. Compartilhou aí com vocês agora? Sim? Sim. Tá, joia, então. Então, na aula dessa semana, a gente vai fazer um estudo sobre a região Centro-Oeste, que é a região ao qual nós moramos, que o Mato Grosso do Sul, que é o nosso estado, está inserido, certo? É uma das unidades federativas do Brasil, uma das regiões, né? Vamos sobre um pouquinho, apesar de nós morarmos nessa área, nós conhecemos pouco, né? A área do Centro-Oeste, ela tem uma área de 1.606.371 quilômetros quadrados. População, segundo o IBGE de 2018, né, são de 16 milhões. Esperança de vida ao nascer, 75 anos. Né? Então, a nossa esperança de vida, a nossa expectativa de vida da nossa região, ela é bem grande. Tá? A mortalidade infantil, né? Ela é menor de que 1 ano de vida, né? De crianças menores de 1 ano, é de 14%. Graças a Deus, não é muita mortalidade entre as crianças, né? Isso devido a uma série de fatores, né? Da tecnologia, das vacinas, da medicina, né? Vem fazendo com que nós temos o acompanhamento ao pré-natal, nós temos uma mortalidade bem pequena no nosso estado, a nossa região aí, que é a Centro-Oeste, de mortalidade infantil. A taxa de analfabetismo, né, é de 94,8%. A taxa de, quer dizer, de alfabetização, não de analfabetismo, tá? Graças a Deus, de 100% a 94% é um grande número, né? Então, quer dizer que poucas pessoas estão fora da escola. O número de médio de anos de estudo é de 15 ou mais anos, né? A gente sabe que é uma evasão muito grande quando se chega aos 18, vai tomando uma idade aí, porque infelizmente a nossa região, né, o IBGE indica isso, né, é que a renda, ela é desigual. Infelizmente, muitos que completam uma idade aí de já estar no mercado de trabalho, eles deixam de estudar e vão participar do mercado de trabalho. Não é certo, né? Era bom conciliar-se os dois, mas infelizmente é uma evasão muito grande, né, de estudantes. Aí, eu pedi para que no primeiro momento dessa aula vocês observassem, então, esse mapa, que é da divisão política da região Centro-Oeste do Brasil. Ou seja, né, a nossa região ao qual o Mato Grosso do Sul está inserido aí no mapa, ó, na parte amarela, representado na parte amarela.
Depois da observação, eu peço para vocês, então, responder duas perguntinhas em relação ao mapa que vocês observaram. A primeira dessas perguntas é: quais UFs formam a região centro-oeste? Isso quer dizer, quais os estados que formam essa região centro-oeste do Brasil? Alguém quer responder? Já fez essa daqui ou quer responder observando no mapa? Ajudar a professora na aula? Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia, Distrito Federal e Brasília. Isso, muito bem, Janaína, parabéns, é isso mesmo. Então, nós temos todas essas regiões aí que fazem parte, então, da região centro-oeste do Brasil. Para quem não fez, a professora vai estar repetindo aí, Mato Grosso do Sul, que mais aí mesmo? Goiás, Distrito Federal, eu não falei mais, acho que é isso, Cuiabá, que é Mato Grosso, são essas regiões que fazem parte, então, da região centro-oeste do Brasil. A segunda pergunta, olhando para esse mapa aqui também, toda essa parte azul do mapa, ela se refere às bacias hidrográficas, Ou seja, cada um desses traços azuis aqui, a legenda desse mapa em azul refere-se a uma bacia hidrográfica, ou seja, um rio. Mas há um rio no centro-oeste que é comum entre os estados, de Mato Grosso e de Goiás. Vocês descobriram, através da análise aí desse mapa, qual que é essa bacia hidrográfica? Qual que é esse rio? Rio Araguaia. Alguém quer? Qual? Qual que é o Araguaia. rio? Rio Araguaia. Araguaia. Isso mesmo, o Rio Araguaia, muito bem. Aí, se eu fosse ao contrário também aqui, fosse assim, o rio que serve de divisa entre Mato Grosso do Sul, não é essa pergunta, mas se fosse também, o rio que serve entre divisa de Mato Grosso do Sul e Paraná, seria qual bacia hidrográfica? Alguém sabe? Rio Paraná. Isso mesmo, Rio Paraná. Rio Paraná. Isso, Rio Paraná, que está aqui pertinho de nós, Então, essa primeira atividade aí, ficou alguma dúvida? Está bem tranquilo, Era só para fazer a observação do mapa da região centro-oeste do Brasil, Nossa região para a qual nós moramos, e responder essas duas perguntinhas. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não. Ficar em silêncio. Alguém não apoiou? Quer que a professora repita? Não? Então, tá jóia. Então, vamos para a parte 2 da segunda aula. Podemos ir? Sim. Então, vamos lá. Para a segunda aula também, eu tirei do livro, Geografia do Brasil, como tem o sexto C tem um livro, e o sexto A e B tem o sexto, o sétimo tem outro, eu então anexei esses mapinhas na APC de vocês dessa semana. Então, no segundo momento, na segunda aula, era para vocês fazerem, então, a leitura do infográfico, do texto e gráficos, que tem na página 66 e 67, tá? Aí vocês fizeram a leitura aí, vocês puderam ver, durante a leitura, ou então quem não leu ainda,
pode estar lendo depois, né, ela vai falar, essa leitura aqui, ela vai falar sobre a desigualdade social e econômica do Brasil. Né? O que é uma desigualdade econômica e social? Né? Nós sabemos que o nosso território brasileiro, ele é muito grande, né? E que ele tem uma desigualdade social e econômica muito. Afinal, nem todos, quando a gente fala de desigualdade social, a gente tem que ver que a nossa sociedade, né, econômica, ela está dividida em classes. Né? O Brasil está dividido em classes. Ele é um país que ele está em desenvolvimento, ele é considerado um país emergente. Isso significa que ele não é ainda considerado um país desenvolvido, né? Com todas as características de um país desenvolvido. Né? O que tem um país desenvolvido? Né? Ele tem, né, qualidades que um país subdesenvolvido não vai ter, como, por exemplo, um país desenvolvido, ele vai ter infraestrutura, ele vai ter saneamento básico, ele não vai ter índice de analfabetismo, índice de mortalidade é muito pouco, tem transporte público para todo mundo, tem moradia para todo mundo. Essa é a realidade do Brasil? É ou não é? Não. Então, a gente sabe que não é. O Brasil é um país que está em desenvolvimento, né? Pouco ainda industrializado, que está em desenvolvimento, mas que tem muito ainda a crescer, né? Há muito a desenvolver, porque ainda ele tem sérios problemas econômicos e sociais, tá? E aí, durante a leitura desse texto, vocês, né, puderam ver isso que a professora acabou de ver, as condições de vida da sociedade brasileira, né, ela ainda não é uma das melhores, né, tem muito problema a ser sanado ainda. Por conta disso, depois da leitura, vocês vão fazer aí a leitura também, né, e a observação de dois gráficos. O primeiro gráfico é o que vocês estão vendo aí. Brasil, distribuição do rendimento familiar per capita das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento de trabalho entre 10 mais pobre e 1% mais rico em relação ao total de pessoas da cor e raça. Esse gráfico é um gráfico que ele é de 2000, a análise foi feita entre 2000 e 2015, tá? E aí, o que nós podemos ver aí neste gráfico? Nesse primeiro gráfico, qual a interpretação que nós podemos tirar desse gráfico aí? Né? Aqui, ó, 10% mais pobre e 1% mais rico. Né? É o fator que está, um dos fatores que está que a gente está fazendo análise nesse gráfico. O outro fator é a cor branca, preta ou parda dessa população aqui, nessa distribuição de rendimento familiar per capita por pessoa. O que é uma renda per capita? Alguém sabe? Ninguém? Uma renda per capita, gente, é a renda total do Brasil ou de uma família, né, durante um ano. Por exemplo, né, nós temos o setor industrial, agricultura, pecuária, né, todos esses setores, eles geram uma renda para o Brasil, né? Tudo que nós compramos, nem que seja um lápis, uma borracha na livraria, é pagado o imposto, que aqui no nosso estado se chama ICMS, né? Dentro daquele valor que nós pagamos, já tem um que é voltado para o Estado. E essa quantidade, ela deveria ser investida, né, em saneamento básico, em infraestrutura, em melhoria para a sociedade. Mas a gente sabe que, infelizmente,
né, não é isso que acontece, ou não acontece como gostaríamos. Mas voltando aqui, então a renda per capita, vou colocar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Aqui na minha casa, nós temos 4 pessoas, eu, o esposo e as minhas 2 filhas, né? Eu ganho um tanto X, meu esposo ganha um tanto X. Só que para mim saber a renda per capita de cada uma de nós aqui da pessoa, ou seja, quanto que vai ser dividido por pessoa, eu pego esse montante e divido e por quantidade de pessoas que vai dar uma renda per capita, tá? Então, aqui nesse primeiro gráfico, tá aí indicando, né, que a distribuição de rendimento per capita, 10 mais pobres e 1% mais ricos, qual que é a maior renda per capita aqui? É 1%, a renda ela é distribuída, efetivada por esse 1% mais rico da população, né? E também, por cor, se a gente fazer essa análise desse gráfico aí por cor, também quem vai ganhar são uns % mais ricos, porque arrecada mais, né, as pessoas de cor branca, né? E o menor arrecadamento aqui, ó, per capita por família, de arrecadação, fica, então, para os 10% mais pobres e os de cor parda ou preta, que a gente fala negra, né? Dessa análise aqui, gente, desse gráfico, ficou alguma dúvida? Tá? Ficou bem claro? Alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não. Não? Não. Então tá. Então, sinal que vocês estão entendendo. Não precisa ter vergonha, não, tá? Perguntar mesmo, não levar dúvida para casa. Vamos lá para o segundo gráfico. O segundo gráfico, ele é outro gráfico que ele vai estar, então, a análise desse gráfico vai ser Brasil, taxa de frequência líquida, no ensino superior da população de 18 a 24 anos de idade, e também análise por sexo ou por cor. Então, aqui, ó, dá para ver a frequência líquida dos brasileiros que estão na faculdade, né? Dá para ver aqui, ó, que a maioria vai ser 26,5%, né? Quase 30% dessa população, ela vai ser, então, branca, a cor vai ser branca, né? Ou seja, mais uma vez, né, esse gráfico vem nos mostrar que a parte mais privilegiada da sociedade ainda é as pessoas de pele clara, ou seja, branca, que estão na faculdade, são aquelas que são brancas e também do sexo feminino, né? Aí, a maioria, né? Que está aqui no 26,5%. Aí, em cima da análise do texto, da análise desses gráficos, a professora também fez mais 2 questões, né? Que vocês tinham que resolver depois, após a leitura e análise dos gráficos, e também da análise e estudo do texto. Então, vamos lá para a primeira questão. De acordo com o texto, há desigualdade social e econômica no Brasil? Por quê? Alguém fez essa? Alguém fez essa, gente? Não? Estão me escutando? Sim?
Estão me escutando? Eu não fiz. Sim. Então, tá jóia. Então, vamos lá. Fiz. Então, a primeira pergunta, né, é lá, se há desigualdade social no Brasil, né? Como nós já vimos, a professora comentou, e vocês, pela leitura do gráfico e também do texto, há sim, né, uma desigualdade social no Brasil, né? Segundo o texto, os negros têm menores salários que o que está explícito nos gráficos que mostram a participação de brancos e negros entre 1% mais rico e 10% mais pobres. Assim, com a diferença da escolaridade, os pretos e pardos apresentam 75,5% entre 10% mais pobres da população brasileira e 75,8% entre o 1% mais rico em 2005. Quando há escolaridade, apenas de 12,8% da população preta ou parda, de 18 a 24 anos, frequentam o ensino superior neste ano. Percentual que subia 26,5% entre a população branca. Então, vocês reparem que essa primeira questão aí é a análise que se faz, né, do gráfico. Ou seja, a resposta vai ser essa análise que se faz do gráfico, né? O que vocês entenderam do gráfico, qual foi ali a percepção que vocês tiveram em interpretação, é o que vocês vão colocar na resposta dessa primeira questão. Como ela é bem longa, ela é bem extensa, eu vou estar disponibilizando ela depois para quem não conseguiu, né, acompanhar a resposta, eu vou estar disponibilizando lá no grupo de pais, vocês entram e lá e pegam ela, ok? Ficou alguma dúvida sobre essa questão aí? Ok, professora. Então, para quem não conseguiu acompanhar, a professora, então, vai estar disponibilizando depois lá no grupo de pais e vocês pegam, ok? Tá bem. Aí vamos, então, para a segunda questão. Alguém pode ler para mim, fazer um favor? Segundo o texto, atitudes individuais não são suficientes para resolver o problema da desigualdade no Brasil? O que então pode ser feito? Tá. Então, vocês sabem que o problema da desigualdade social no Brasil, ela é real. Ela se dá tanto pela classes sociais, que são diferenciadas entre ricos, pobres e a classe média, e ela também se faz também ser percebida, né, principalmente pela discriminação racial que ainda existe, né? Por mais que a discriminação racial ela é coisa do passado, né, que teve no nosso Brasil lá nos séculos iniciais com a escravatura, né? Eles foram libertos depois, mas ficou sequelas desse passado, né? Então, querendo ou não querendo, querendo ou quer não, né? Ainda nós vivemos muito ainda desse passado, né? Dessa escravidão, dessa distinção racial. Aí a questão fala, né? O que pode ser feito, né? Essa é uma resposta pessoal, mas o que a gente pode estar sendo feito para acabar com essa discriminação, né? Com essa, vamos dizer assim, separação racial que ainda existe, né, na sociedade, com ações, com próprias ações vindo de nós mesmos, né, ações individuais, porque ninguém nasce racista, né? Eu creio nisso, que ninguém nasce racista. Uma vez eu vi no Fantástico que eles
fizeram uma experiência, né? Colocaram crianças bem pequenas e colocaram crianças de negras e crianças brancas. Elas não tiveram em nenhum momento discriminação ou racismo, né? Tratou uma como se fossem iguais. Isso só nos mostra, eu lembro que nessa reportagem mostrava isso, né? Que ninguém nasce racista. O racismo, ele vem com o tempo e vem com uma cultura pré-estabelecida. Então, o que nós podemos fazer é isso, ações individuais, ou em conjunto também, né? De combate à discriminação e ao racismo, né, a desigualdade, porque ninguém é mais ou menos, né, por conta da cor, né? Nós temos presidentes negros, né? Tem um geógrafo que é conhecido no mundo todo, que é o Milton Santos, ele é negro também, então tem, né, a cor da pessoa não condiz o que ela é, o seu estado, ou seja, né, não é a cor que define a pessoa. E atitudes de valorização, né, de cultura, de valorização da pessoa negra, né, é isso aí que a gente pode estar fazendo para amenizar um pouquinho isso aí. Gente, alguma dúvida? Nós já estamos indo para o finalmente da aula, tá? Eu gostaria já de antemão agradecendo a participação de vocês, tá? E se ficou alguma dúvida, agora é a hora de comentar, tá bom? Agora eu gostaria de ouvir vocês. Não? Ninguém? Alô? Pessoal, alguma dúvida? Podemos fechar por aqui, então? Sim, nenhuma. Então tá, jóia. Eu agradeço vocês a participação da aula, tá? Aí, ó, aproveitem essa semana para colocar quem ainda tem atividades a serem entregues, aproveite para fazer a entrega o mais rápido possível para a professora estar contabilizando aí, fechando a nota de vocês, tá? Do mais, se cuide, um grande beijo, fiquem com Deus, tá bom? Sim, com Deus também. Tchau. Tchau, professora.